Então, pessoal, aqui, ó, a Larissa vem no carrinho vermelho, ela chegou aqui no cruzamento e não tem sinalização. Geralmente a gente procura um semáforo que diga de quem é a preferência. Se não tem semáforo, a gente começa a procurar uma placa. Olha para um lado, olha para o outro, não tem placa. Se não tem placa, vai procurar uma sinalização horizontal, que é marcas no chão, né? Também não tem. Nesse caso aqui, você vai ter que saber utilizar as normas e regras de circulação e conduta. Essas normas dizem que sempre tem preferência. Não está aparecendo a imagem para a Michelle. Deixa eu compartilhar de novo aqui logo. Melhorou? Pronto. Então, sempre que chegar em um cruzamento e uma das vias for uma rodovia, pessoal, a preferência é de quem está na rodovia. E para que serve a preferência? No caso aqui, ó, a Larissa está aqui na estrada, o carrinho amarelo, pessoal, o correto é ele não se preocupar com a Larissa, ele tem que permanecer na velocidade que ele estava. A Larissa aqui tem que parar e esperar o momento correto para entrar na rodovia. Nesse caso aqui, você vai saber que é uma rodovia porque ela é pavimentada e a Larissa está na estrada aqui de areia. A gente chama de carroçal, chama de pissarra, né? Então, a diferença é porque a rodovia ela tem asfalto e a que você está é de areia. Conseguiu compreender aí? Tanto que ela tem a diferença de cor aqui, ó. Uma é preta, outra é meio cor de areia mesmo aqui. Pronto. Então, a estrada, ela nunca vai ter prevalência como a rodovia. A rodovia, ela é asfaltada, ou ela é feita de cimento, concreto, ou ela pode ser paralelepípedo. Então, a BR, a rodovia aqui, que é a via rural pavimentada, ela tem um tipo de pavimento sobre o solo. Já a Larissa, ela está vindo aqui da fazenda numa via que a gente chama de estrada, né? Ela é carroçal, areia. Até aí tá tranquilo? Então, a prevalência sempre aqui, quem tem a preferência é quem está na rodovia. Então, quando a Larissa chega aqui no bordo da pista, ela vai ter que esperar até o momento que ela consiga entrar na rodovia em segurança. Ela vai ter que esperar até o momento que ela consiga entrar na rodovia em segurança. Como assim em segurança? Até o momento em que não venha nenhum carro. Vai depender de para qual lado a Larissa quer ir. Como assim? Se a Larissa for entrar para a direita, pessoal, ela tem que posicionar o carro aqui onde está, né, do lado direito. Ela tem que deixar sempre o lado esquerdo livre, porque se vier algum carro aqui na rodovia, ele entra aqui à direita, né? Na mão correta, à direita. Ela vem pela direita, o carro, se for entrar, vai entrar à direita dele, né? Ela não pode posicionar o carro do lado de cá, não, que ela vai estar na contramão, pessoal. Ela está do lado direito. E se ela quiser entrar à direita, aqui na rodovia, ela vai ter que olhar para o lado esquerdo, aguardar até o momento que não venha carro aqui do lado esquerdo e vai fazer uma curva para a direita. Ela não pode passar dessa faixa amarela aqui, seccionada. Se ela passar da faixa, ela vai estar indo na contramão. Então, ela quer fazer a curva para a direita, ela tem que fazer a curva entre a faixa amarela e o meio fio. Ela vai olhar aqui para a esquerda. Quando não vier veículo, ela vai fazer esse movimento aqui de entrar à direita entre a faixa amarela e o meio fio. Alguém não entendeu? Até o momento aí, tá tranquilo? Qualquer acidente que acontecer durante essa entrada da Larissa,
na rodovia é culpa da Larissa, porque a preferência de quem já está na via, ela está entrando na via. Ela ainda está entrando, ela só vai estar na via realmente quando o carro dela estiver posicionado no sentido de direção correta, né? Enquanto ela estiver fazendo a curva, qualquer acidente aqui é culpa dela. Só para certeza, para ter certeza, vocês estão me ouvindo aí? Alguém me ouve? Normal? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto, Eu estou ouvindo bem. Porque eu pensei que não tinha ninguém aí. Eu perguntei se tinha entendido, ninguém respondeu. Então, ó, a Larissa veio aqui da fazenda. Ela sempre, o lado correto de dirigir é o lado direito. Ela vem pela direita, deixando o lado esquerdo livre. Para caso algum carro que venha da rodovia quiser entrar, vai entrar livre. Quando chega na beira da rodovia, ela vai procurar o semáforo. Não tem. Vai procurar uma placa, também não tem. Vai procurar algum tipo de sinalização horizontal, também não tem. E ela vai utilizar as normas de circulação em conduta, que dizem que a rodovia sempre tem a prevalência. A preferência sempre é de quem está na rodovia. Então a Larissa vai se posicionar aqui, no bordo da rodovia, e esperar o momento correto. Se ela for entrar para a direita, ela vai olhar para a esquerda. Quando não vier carro nesse sentido, ela vai fazer uma curva à direita. E essa curva ela tem que fazer a curva entre o meio-fio e a faixa amarela, porque ao lado dela de dirigir ao lado direito, né? O lado esquerdo lá, na faixa da esquerda, é a contramão. O que me garante isso? A faixa amarela. O meu lado dirigir sempre é o direito. O lado esquerdo, a faixa do lado esquerdo vai ser a contramão, quando for faixa amarela. Então, na hora que ela fizer o movimento aqui, até ela estar no sentido da via, qualquer acidente é culpa da Larissa. Se a Larissa quiser ir para a esquerda, vai fazer a mesma coisa, ela vem pela direita, se posiciona no bordo da rodovia. Procurou semáforo? Não tem. Procurou placa? Também não tem. Procurou sinalização horizontal? Também não tem. Vai utilizar as normas de circulação em conduta que dizem que a rodovia sempre tem prevalência. A Larissa está numa estrada e vai entrar na rodovia. A rodovia tem a preferência, então os veículos que já circulam na rodovia têm a preferência. Ela vai ter que aguardar até o momento que não venha veículos para fazer uma curva para a esquerda com segurança. Já toda curva para a esquerda, né? Nesse caso aqui é um pouco mais complicado, porque ela vai ter que olhar para a esquerda para ver se não vem veículo da esquerda. Também vai ter que olhar para a direita para ver se não vem veículo na direita. Ela tem que fazer um movimento só, ela não vai ficar aqui parada aqui esperando os veículos da esquerda passarem, porque ela vai estar no meio de uma rodovia aqui, os veículos de pequeno porte, quando não sinalizada, é 100 km por hora aqui, porque é uma pista simples, né? Ela não é dividida por um canteiro central, então ela não vai ficar parada aqui perpendicular ao movimento da via, onde uma via que é 100 km por hora, a pessoa pode bater no carro dela aqui e arremessar ela aqui a quilômetros, né? Dividir o carro no meio. Então, ela vai fazer um movimento só. Ela vai olhar para a esquerda, não vem ninguém. Olhou para a direita, não vem ninguém. Ela vai andar reto, pessoal. Até a faixa amarela, ela anda reto. Ela não pode fazer isso aqui, não. Se ela fizer essa diagonal aqui, ela vai estar andando na contramão, pessoal. Ela tem que ir reto, seguindo como se fosse aqui o movimento da estrada que ela está. Quando chega aqui na faixa amarela, ela vai entrar à esquerda. Quando ela chegar na faixa amarela, ela vai entrar à esquerda, entre a faixa amarela e o meu fio. Ela vai entrar à esquerda, entre a faixa amarela e o meu fio. Conseguiram entender aí? Não ajudou? Está confuso? Se não entenderam, qual parte não entenderam? Ou está tranquilo? Tem alguém me ouvindo? Só para ter certeza. Beleza então, Adriel. Show. Obrigado, irmão, pelo retorno aí. Então, pessoal, recapitulando. Quando você chega no cruzamento, você geralmente vai procurar um semáforo. Se não tem, procura uma placa. Também não tem, procura uma sinalização horizontal. Também não tem, utiliza as normas de circulação em conduta. Elas dizem que a rodovia sempre tem a preferência. A Larissa está numa estrada que está perpendicular a uma rodovia. Quem tem a preferência é quem está na rodovia.
Essa rodovia aqui, ela é uma pista simples, ó. Ela tem faixa amarela, ela divide as duas faixas de sentidos contrários, né? É uma pista simples porque ela não tem nenhuma divisória física, né? Apenas um desenho no chão. Se ela for entrar à direita, ela vai entrar entre a faixa amarela e o meio-fio aqui à direita. Se ela for entrar para a esquerda, ela vai ter que andar até o meio ali, até a faixa amarela, e fazer a curva à esquerda entre a faixa amarela e o meio-fio. Se ela for em frente, olha para a esquerda, não vem ninguém, olha para a direita, não vem ninguém, ela pode seguir em frente. Vai para a fazenda de uma amiga dela. Pode perguntar, Renata. Desistiu? Foi sem querer? Então, alguém vai perguntar alguma coisa sobre preferência da rodovia ou podemos passar para a próxima situação? Tá de boa? Então, vou entender que sim. Professor, Pode falar, irmão. se por acaso ela quiser passar direto, ela olha pro lado esquerdo, pro lado direito, se não vir nenhum carro, ela pode ir direto. Pode atravessar de boa. Entendi. Só isso que eu queria Ficando do saber. lado direito, né? Ela tem que ficar aqui. Vocês Do lado direito. imaginem que aqui tem uma linha assim imaginária que divide aqui as duas faixas, tá entendendo? Por mais que você não a veja, você tem que ter uma noção ali mais ou menos de onde é o meio. Você sempre anda do lado direito, porque o lado esquerdo é o lado que seria a contramão, beleza? Por mais que não tenha nenhuma faixa no chão pintada, você tem que ter ali um pouco de noção mais ou menos que ali tem uma linha imaginária que divide as duas faixas. Você tem que ficar do lado direito e o lado esquerdo é para quem vem no sentido oposto. Então vamos para o desenho aqui do lado. Aqui, pessoal, tem uma ilha no meio, ó. Tem uma ilha no meio. Ela pode ser chamada de rotatória, também pode ser chamada de giradouro. A ilha é um obstáculo físico redondo. Geralmente aqui, deixa eu pegar aqui uma rotatória. Geralmente a rotatória ela é toda sinalizada, né? Geralmente é, mas vamos dizer que, sei lá, que se apagou, né? A sinalização horizontal se apagou. Pode acontecer, né? Muita chuva, a borracha dos pneus vai tirando a tinta, né? Mas geralmente ela é assim, toda sinalizada, né? Vou pegar aqui. A internet esses dias está horrível, né? Ó, se vocês olharem aqui, geralmente uma rotatória ela é toda sinalizada. Isso tá feio, né? Deixa eu pegar aqui isso aqui. Ó, aqui ó, tem um triângulo desenhado aqui, ó, que é equivalente. Deixa eu mostrar aqui. A gente vai ver na aula de sinalização de placas, a placa dê a preferência, pessoal, ela tem um formato de um triângulo de cabeça para baixo. Ó. O nome dessa placa aqui é dê a preferência. Ela aparece pintada aqui no chão. Ó. Porque quem tem a preferência aqui é quem está circuncidando a rotatória, no caso a ilha. Eles têm a preferência. Você que está vindo de uma rua perpendicular aqui, ó, você vai ter que esperar até o momento certo para entrar. Aqui está muito tranquilo, aqui, ó, é uma ilha bem grande, com muito espaço, mas aqui em Fortaleza geralmente é um caos. Você espera aí uns 40 segundos para conseguir entrar no girador aí, porque o fluxo de veículos é muito intenso. Então aqui, pessoal, quando o carro vem, vamos dizer que venha... O Evandro está vindo aqui, ó, dessa lateral. Ele já vê aqui no chão desenhado os dois triângulos que são equivalentes à placa de dê a preferência. Aquele triângulo significa essa placa aqui, de dê a preferência, dizendo que a preferência não é sua. A preferência é de quem já está circuncidando a rotatória aqui, a ilha ou o giradouro. Então,
Se o Evandro vem no carro dele aqui, ele vai esperar até o momento que ele vai entrar aqui na rotatória sem causar problemas. Aqui também tem triângulo, ó. E aqui atrás do poste tem aqui a placa aqui, ó, que é a preferência. Ela tá aqui também, ela tá ali e ela tá mesmo aqui, ó. Então, a ilha, o girador, pessoal, ela sempre é no sentido anti-horário. Por quê? Porque você não pode fazer o movimento aqui de ir para a esquerda. Por quê? Porque é contramão. O nosso lado de dirigir é sempre o lado direito. Aqui ela é bem sinalizada, ela está um pouco apagada, mas aqui tem a faixa branca, que é a faixa dizendo que você tem que parar. Tem os dois triângulos aqui de dê a preferência. Tem a placa aqui, que é porque ela está de lado. Aqui também tem os dois triângulos de dê a preferência. Aqui também tem a placa aqui, ó, do lado esquerdo. Aqui vai ter a placa aqui do lado esquerdo e direito. Então, geralmente, ela é bem sinalizada. E sempre quem tem a preferência é quem já está na rotatória. Aí aqui o exemplo é em locais onde não tenha a sinalização ou ela se apagou. Vamos dizer que era uma sinalização horizontal, que é no chão. Com a chuva, sol e a borracha dos pneus, ela apagou. Mas você tem que saber que na ausência de sinalização, você vai utilizar as normas de circulação em conduta. E elas afirmam que em rotatória a preferência é de quem já está circuncidando a ilha. Como assim você que vem de uma via lateral, só vai poder entrar quando estiver livre aqui o fluxo de veículos. Se você entrar e causar um acidente, a culpa é sua. Os veículos que já estão circuncidando na rotatória, eles têm a preferência. Vocês conseguiram entender isso aí? A rotatória sempre funciona no sentido anti-horário. Vou mostrar aquela grandona lá de novo. Peraí. Aqui, ó, se o Evandro quiser ir para a direita, ele vai esperar até o momento que não vem carros. Ele entra aqui na rotatória e entra aqui à direita, ó, porque ali na esquerda é contramão. O lado dirigido brasileiro é o lado direito. Ele pode entrar aqui à direita. Ele não pode entrar nessa outra porque é de quem vem. Se ele quiser ir em frente, ele vai circuncidar a rotatória e vai entrar aqui do lado direito, ó, do lado esquerdo é de quem vem. Se ele quiser entrar à esquerda, ele vai fazer todo o movimento aqui de girar a rotatória aqui, ó, e vai entrar aqui do lado direito, porque o lado esquerdo é de quem vem, é o lado contrário. E se ele quiser fazer o retorno, ele passa pela rotatória todinha, ó, retorna nela e volta ali, ó. O retorno é quando você gira o seu veículo no movimento de 180 graus, que você vai agora para o sentido oposto. Nesse caso aqui, ele utilizou isso para fazer essa mudança de sentido, ele utilizou a rotatória. Ele passou por ela todinha e voltou no sentido oposto. Então, na ausência de qualquer sinalização, que aqui não tem semáforo, aqui não tem placa, nenhum canto aqui tem placa, e não tem sinalização horizontal, você vai utilizar o quê? As normas de circulação em conduta, que diz que quem tem a preferência é quem já está circuncidando a rotatória. Alguém não entendeu? Se não tiver entendido, pode falar. Agora esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai ver mais, além desse exemplo aqui, vamos ver mais 3. Esse aqui, ó. Aqui, pessoal, é um cruzamento. Duas vias estão passando uma pela outra, são perpendiculares, né? O cruzamento em questões, ele pode vir com o nome de interseção em nível. Então, o cruzamento pode vir em questões com o nome de interseção em nível. Aqui, pessoal, são dois veículos que eles estão aqui, ó. Se vocês notarem, eles estão um pouco afastados do meio fio. Quando você vai entrar à direita, você tem que ficar próximo ao meio fio. Eles estão afastados, eles estão dando a entender que eles querem fazer o quê? Passar direto. Então, esses dois veículos chegaram aqui no cruzamento. Quando você chega no cruzamento, você procura algo que diga de quem é a preferência. Você vai procurar o quê? Um semáforo. Se não tem, você vai procurar uma placa. Se não tem placa, você vai procurar uma sinalização horizontal. Também não tem. Na ausência de sinalização, vocês vão utilizar as normas de circulação em conduta. As normas de circulação em conduta dizem que a preferência nessa situação aqui
dois carros que querem cruzar, querem atravessar um cruzamento, os dois querem atravessar o cruzamento. Como é que sabe disso? Eles não estão com piscas ligadas, né? Nessa situação aqui, a preferência é de quem está à direita. Vocês vão ter que aprender essa frase. A preferência em um cruzamento não sinalizado é de quem está à direita. Como assim? O carrinho vermelho aqui, ó, ele está nesse sentido aqui, né? Ele olha para o lado direito dele. O motorista está olhando para cá, o lado direito dele é esse lado de cá. Ele viu um veículo. Se tem um veículo à direita dele, ele já perdeu a preferência. A preferência é do veículo azul. O veículo azul vai fazer a mesma coisa. Procurou a sinalização. Procurou semáforo, não tem. Procurou placa, também não tem. Procurou sinalização horizontal, que é desenhos no chão, também não tem. Na ausência de sinalização, você vai utilizar as normas de circulação e conduta. Nas normas de circulação e conduta, elas dizem que em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está à direita. O vermelhinho tem um azul à direita, o vermelho perdeu a diferença, perdeu a preferência. O azul não tem ninguém à direita dele, ó. A preferência então é dele. Ele vai fazer o movimento, depois o vermelho faz o dele. A preferência é do azul. Alguém não entendeu? Então vou entender que vocês entenderam, mas nós vamos fazer mais 4 exemplos desse tipo aqui, para não ficar dúvida. Vou passar aqui para o próximo, nós vamos fazer mais 4 exemplos. Eu falei para vocês que aqui o cruzamento pode vir na questão de prova com o nome de interseção em nível. A prova, o cruzamento pode vir nas questões como interseção em nível, de nível ou em nível. Aqui embaixo, pessoal, tem um desenho. Não, tá aqui. Não, tá não. Tá aqui, ó. Tem um desenho aqui de uma linha do trem, né? E uma pista. Isso aqui na prova é chamado de passagem de nível, então cuidado para não confundir. Cruzamento, interseção em nível. A linha do trem, passagem de nível. Cruzamento, interseção de nível. A linha do trem, passagem de nível. Então, pessoal, aqui tem uma linha do trem, tem um carrinho vermelho. Não tenham dúvida, pessoal, a preferência sempre é do trem. A preferência sempre vai ser do trem. Aqui no exemplo, pessoal, tem aqui 2 cancelas. Vocês, pessoal, não... Como é, professor? Interseção de nível e o outro é qual? Pronto. Interseção de nível, deixa eu só diminuir aqui, vai ser o cruzamento. Ó. Interseção de nível é um cruzamento. 2 vias perpendiculares, interseção de nível. Vem com esse nome na prova às vezes. E a linha do trem, quando passa aqui na frente, quando passa por uma pista, é passagem de nível. Linha do trem, passagem de nível, cruzamento, interseção de nível. Beleza? Cruzamento, interseção de nível, linha do trem, passagem de nível. E não tenham dúvida, pessoal, a preferência aqui sempre é do trem. Aqui, pessoal, tem 2 cancelas, mas vocês não devem se atentar apenas às cancelas, pessoal. Por quê? Porque elas podem dar problema. Se elas forem energia, pode faltar energia. Elas podem estar com defeito. Então, sempre que você vê uma linha do trem, você vai utilizar o sentido da visão e não apenas da audição. Você vai parar o veículo, olhar para a direita, olhar para a esquerda para depois seguir viagem. Quando a gente vê alguns relatos de pessoas que batem no trem, se chocam com o trem, elas dizem que estavam escutando o som, os vidros estavam fechados, elas não ouviram o barulho do trem. Então você tem que utilizar aqui não a audição, e sim a visão. Você vai parar e olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se não vem trem, você pode seguir. E vocês não devem se confiar nas cancelas, porque elas podem estar com defeito
pode estar com algum tipo de problema, pode estar sem energia. Então, vocês não devem se confiar nas cancelas, e sim na sua visão. Você olha para a direita e olha para a esquerda. Alguma dúvida sobre rodovia, rotatória, interseção de nível ou passagem de nível, de quem tem a preferência? Ou está de boa? Nós vamos fazer mais 4 exemplos dessa aqui, ó, da interseção em nível. Vamos fazer os exemplos da interseção em nível para ver. Deixa eu aumentar um pouco para ficar mais fácil. Todo mundo está conseguindo ver o slide aí? Está de boa? Pronto. Deixa eu deixar maior. Quanto maior. Aqui, ó. Regras de preferência. Voltamos àquela anterior de saber quem tem a preferência. Aqui, pessoal. Os veículos, quando eles estão assim, distantes do meu fio, ó, aqui está distante do meu fio, aqui está distante do meu fio, eles estão distantes tanto do meu fio como da faixa do meio. Como assim? O correto, pessoal, na teoria, o correto, se você quer entrar à direita, você já vem lá do meio do quarteirão, bem próximo ao meio fio para fazer a curva para a direita. Aqui, ó, é uma via de 2 sentidos. Como é que eu sei? As faixas estão divididas pela cor amarela. A cor amarela significa um alerta, um aviso. Se você ultrapassar, você vai estar na contramão. Não tem a cor amarela do semáforo? É um aviso que já o sinal vai ficar vermelho e você vai ter que parar. Aqui a cor amarela é um aviso, é um alerta, que se você ultrapassar, você vai para a contramão. Então aqui, ó, são faixas seccionadas de cor amarela, indicando que o outro sentido é contramão. Se o carrinho amarelo tivesse a intenção de virar à direita, ele já deveria ter vindo lá do meio do quarteirão, próximo ao meio-fio. Se o carrinho amarelo tivesse a intenção de virar à esquerda, que é aqui, ó, ele já tinha que vir no máximo no limite dele. Qual é o máximo? É a faixa amarela. Ele tinha que vir aqui bem próximo à faixa amarela. Ele não pode passar porque ele vai estar na contramão. Só que ele nem está próximo ao meio-fio para entrar à direita e nem está próximo à faixa amarela para entrar à esquerda. Ele está no meio da faixa de trânsito. Ele está indicando que ele vai seguir em frente. Mesma coisa o veículo vermelho. Se ele fosse entrar à direita, ele tinha que estar aqui próximo ao meio-fio. Se ele fosse entrar à esquerda, ele tinha que estar próximo à faixa amarela. Ele não pode passar por ela, que ele vai estar na contramão. Então, os 2 veículos aqui estão indicando que a intenção deles é passar reto, tanto o amarelo quanto o vermelho. Eles chegaram no cruzamento, não tem semáforo. Eles queriam saber de quem é a preferência. O semáforo não está lá para dizer de quem é a preferência. No cruzamento, eles procuraram uma placa que indique de quem é a preferência. Também não tem placa. Procuraram também sinalização horizontal, que são os desenhos no chão, que indique de quem é a preferência. Também não tem. Na ausência de sinalização, utiliza-se o que? As normas de circulação e conduta. O que as normas de circulação e conduta elas falam quando 2 veículos chegam em uma interseção em nível ou cruzamento não sinalizado? A preferência de quem está à direita. O carrinho vermelho, ele tem à sua direita o carro amarelo. Então, ele já perdeu a preferência. A preferência entre eles 2 aqui é o carro amarelo. O carro amarelo não tem ninguém à direita dele, ó. Então, a preferência é dele. Ele faz o movimento primeiro, depois faz o veículo vermelho. Até aí, tá tranquilo? Vamos complicar um pouquinho. Vamos dizer que chegou aqui no cruzamento um carro vermelho, chegou um carro amarelo e chegou um carro azul. Carro azul aqui, ó, nesse ponto aqui. Os 3 procuraram semáforo, não tem. Procuraram placas, não tem. Procuraram sinalização horizontal, que é no chão, também não tem. Na ausência de sinalização, vão utilizar as normas de circulação e conduta. O que é que as normas de circulação e conduta falam em um cruzamento que não tem sinalização? Que é a preferência de quem está à direita. O vermelhinho olhou para a direita, tem um amarelo. O vermelhinho perdeu a preferência. O amarelo olhou para a direita dele, tem um carrinho azul.
ele já perdeu a preferência, o amarelo. A preferência aqui é do azul, porque ele olhou para a direita dele e não tem ninguém. O azul vai fazer o movimento. Depois o amarelo não tem mais ninguém à sua direita, então a preferência é dele. Por último, o vermelho, que não tem mais ninguém à sua direita, porque o amarelo já foi, ele faz o movimento. Vamos complicar só mais um pouquinho, pessoal. O vermelho chegou, o amarelo chegou um azul e chegou um branco. Agora, todo mundo tem alguém à sua direita. O vermelho tem o amarelo tem o azul tem o branco e o branco tem o vermelho. E aí, alguém chuta de quem é a preferência? Ninguém? Aqui, pessoal, como todo mundo tem alguém à sua direita, a preferência aqui vai ser o seguinte, do mais valente, é o cara que vai primeiro. Sempre vai ter um mais valente ou um mais apressado. Ele vai fazer o movimento primeiro, os outros vão ficar com medo, né? Ele vai fazer, se ele tiver coragem de ir até o fim, pronto. Porque o vermelho tem o amarelo à sua direita, o amarelo vai ter o azul vai ter o branco vai ter um vermelho, o vermelho tem um amarelo. Pode perguntar, Cleber. Mas no caso, valente, vai valente também. Mas não tinha nem como eu imaginar outra situação. Porque sempre vai ter um cabo mais valente, um cabo mais disposto e o cabo é uma mulher, né? Que vai tomar a frente. Vamos dizer que seja o branquinho. Não, vamos dizer que seja o amarelo, para complicar mais. O amarelo foi. Então, agora quem não tem alguém à sua direita é o vermelho. O amarelo foi o primeiro, né? Foi o cabo mais valente. Depois foi o vermelho. Como o vermelho foi, a preferência agora é do branco, que ele não tem ninguém à sua direita, e o azul vai ter o branco, aí depois o branco, depois o azul. Nesse caso aqui, como tem uma em cada esquina, vai ser o cabo mais valente, ou a mulher mais valente que vai meter as caras. Aí vocês podem perguntar assim, e é multa? Não, pessoal, aqui não é questão de multa. Aqui não vai ser multado se o cara, por exemplo, a preferência aqui é nessa situação aqui, a preferência de quem? É do amarelo. Por quê? Porque ele não tem ninguém à sua direita. Mas vamos dizer que o vermelho avance aqui. Rapaz, se o vermelho avançou, o amarelo vai bater? Não, o amarelo vai deixar ele passar e depois passa. Na vida real, você vai evitar o acidente. Mesmo a preferência sendo sua, a sua intenção é evitar um acidente. Acidente não é bom, pessoal. Por mais que você tenha razão, você nem sabe se o cara tem condição de pagar seu carro. A intenção é evitar um acidente, né? Se os quatro forem mais acima, os quatro vão mais assim, vai, mas é devagar, com medo, né? E geralmente alguém aqui vai dar um pisca de luz, como é que eu posso dizer? Ele vai tipo dar um toquezinho no farol, que ele vai acender e apagar, tipo assim, vai, pode ir. Porque ninguém, pessoal, tem a intenção de bater, não. Por quê? Porque é dor de cabeça, batida, o seu carro deixa de ser original, você vai mandar para o mecânico, às vezes o mecânico faz mal feito, você fica chateado, a pintura fica diferente. Isso aqui, André, é comum chegar no cruzamento e todo mundo, geralmente é na valentia, mas na prova cai questões sobre isso, você vai dizer, a preferência é de quem está à direita. Você vai ter um item que vai perguntar, você vai dizer a preferência que está à direita, mas na vida real, geralmente é a valentia mesmo. Ou então o cabo que está menos apressado dá preferência, pode ir, vai, dá um sinalzinho de luz, pode ir. Por quê? Porque o cara não quer bater, mas ninguém quer se acidentar, assim, porque é chato, você não tem noção. O cara tem seguro, pessoal, o seguro é uma dor de cabeçazinha também, por mais que o cara tenha seguro, lá na situação vocês vão passar amanhã todinha esperando o vistoriador, o perito lá da agência de seguro, ele tem que ir lá ver o acidente para saber se é pessoa, se é de outra pessoa, pode falar. Professor, nesse caso é só em cruzamento que a preferência é à direita? É o cruzamento não sinalizado, que não tem nenhum tipo de sinalização. A preferência de quem está à direita, não é à direita, é da pessoa que está do lado direito.
O vermelho tem um amarelo à sua direita, o amarelo não tem ninguém. Então a preferência é dele. Não é a questão dele estar aqui do lado direito, não. Nós vamos ver outros exemplos aqui, ó. Aqui o amarelo tem o vermelho à direita dele. O vermelho não tem ninguém, então a preferência é do vermelho. Aqui é a direita, a preferência de quem está à direita. O amarelo tem o vermelho à direita, então o amarelo perdeu a preferência. O vermelho não tem ninguém, a preferência é dele. Não sei se ajudou ou ficou mais confuso. Mas tu entendeu, mulher? Ou ficou confuso? Pronto. Essa segunda situação, ó, é a mesma história. Pode falar, Ismael. Repete de novo aí, ó, que eu fiquei meio confuso aí, ó, desse cruzamento aí. No primeiro ou no segundo? Do segundo, quando você explicou para a moça aí. Pronto, segundo. Chegamos aqui no cruzamento. São faixas seccionadas na cor amarela que indicam que tem 2 sentidos na via, né? Você sempre dirige pelo lado direito. Os carros aqui, ó, eles estão longe do meio-fio, ó, tá longe do meio-fio e tá longe da faixa do meio. Quer dizer que ele quer ir em frente. O amarelo tá longe do meio-fio, tá longe da faixa do meio, quer dizer que ele quer ir em frente. Chegaram ao mesmo tempo no cruzamento. O vermelho e o amarelo chegaram aqui ao mesmo tempo. Eles vão procurar algum tipo de sinalização que indique de quem é a preferência. A gente tem o costume de procurar um semáforo. Aqui não tem nenhum semáforo. Se não tem semáforo, você vai procurar uma placa. As placas ficam geralmente aqui no meio. Ó. No meio não, fica nas esquinas. Aqui, ó, ou aqui, ou ali. Ó. Não tem nenhuma placa. Então não tem semáforo, não tem placa. Você vai procurar o quê? Uma sinalização horizontal, que são desenhos no chão. Pode ser aqui, aqui, ali. Também não tem. Ó. Na ausência de sinalização, em um cruzamento não sinalizado, você pode utilizar as normas de circulação e conduta, que elas dizem que é a preferência de quem está à direita. O amarelo olhou para a direita dele, tem um carro vermelho. O amarelo perdeu a preferência. Por quê? Porque é a preferência de quem está à direita. O vermelho está à direita do amarelo. A preferência é dele. A preferência é de quem está à direita. Vocês vão ter que decorar essa frase. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está à direita. O vermelho está à direita do amarelo. O vermelho é quem tem a preferência. À direita do vermelho não tem ninguém. Ó. À direita do vermelho não tem nenhum veículo. Então a preferência é do vermelho porque ele está à direita do amarelo. Ele faz o movimento, depois o amarelo faz o movimento. No exemplo 1 ou no 2, alguma dúvida? Nós temos mais 2 exemplos ainda. Vamos para o terceiro então, para ver se realmente conseguiram entender. Está aqui o terceiro. Mesmo princípio. Qual é o princípio? Chegaram no cruzamento 2 veículos. Os 2 veículos chegaram no cruzamento praticamente no mesmo tempo. Procuraram um semáforo. Não tem. Procuraram uma placa? Também não tem. Procuraram sinalização horizontal, que são os desenhos no chão? Também não tem. Na ausência de sinalização, você pode utilizar as normas de circulação e conduta. O que é que diz a norma de circulação e conduta em um cruzamento não sinalizado? A preferência de quem está à direita. O amarelo não está à direita de ninguém, que não tem ninguém aqui, mas o azul está à direita do amarelo. O azul está à direita do amarelo e a preferência de quem está à direita. À direita do azul não tem ninguém, então a preferência é do azul. O azul está longe do meio-fio, está longe da faixa aqui amarela. Ele está dando a entender que ele vai em frente. Ó. O amarelo está longe do meio-fio e está longe da faixa amarela. Também deu a entender que vai em frente. O primeiro do movimento é quem? O azul, porque a preferência é de quem está à direita. O azul está à direita do amarelo. Ele faz o movimento, depois o amarelo faz. Exemplo 3. Alguém não entendeu? Vocês vão ter que decorar a frase. A preferência de quem está à direita.
Ó, aqui o vermelhinho está longe do meio-fio, está longe da faixa amarela. Já o amarelo está encostado no meio-fio. O amarelo está encostado no meio-fio. Ele está dando a entender que vai entrar à direita. Por isso tem uma seta aqui, ó. Ele está bem encostado no meio-fio. A gente faz isso quando a gente quer entrar à direita. Se eu quisesse entrar à esquerda, eu ia ficar bem encostadinho na faixa amarela, porque é o limite máximo. Se eu passar por ela, eu estou na contramão. Ela é um alerta que me avisa que o outro lado é contramão. Meu filho, não passe não que você vai para contramão. É um aviso, né? Então chegaram no cruzamento 2 veículos, o vermelho e o amarelo. Procuraram um semáforo, não tem. Procuraram placas, sinalização vertical, também não tem nenhuma esquina. Procurou sinalização horizontal, desenhos no chão, também não tem. Então, normas de circulação e conduta. O que é que as normas dizem? Quando 2 veículos chegam em um cruzamento que não tem sinalização, a preferência de quem está à direita. O vermelhinho olhou para a direita, viu o amarelo. A preferência de quem está à direita. O vermelhinho perdeu a preferência do amarelo. O amarelo olhou para a direita, não tem ninguém. Ele nem tem a intenção de seguir em frente, ele vai entrar aqui à direita, então ele vai fazer o movimento dele. Pode falar, Raiane. Professor, então isso vai ser independente se eu for para a esquerda ou para a direita, né? É independente. Entendi. É de quem quer fazer o movimento, mas vamos fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que o vermelhinho não quer ir reto. Então ele pode entrar aqui, porque ele não tem nem como encostar no amarelo. Se ele quer entrar à direita, por exemplo. Se ele quer entrar à direita, não tem como ele se bater com o amarelo. Mesmo ele indo para a direita, mesmo ele indo em frente, ou ele indo para a esquerda, não tem como o vermelho se encostar no amarelo, tá entendendo? Por isso que ele está longe do meio-fio aqui, que ele está indicando que ele quer ir direto. Por isso que ele está longe do meio-fio, ele está indicando que quer ir direto. Porque se ele quisesse entrar à direita, pode perguntar, Raiane. Então, questão do direito é só para quando for passar direto, no caso aí. Se tiver 2 carros que for passar no... Se tiver 2 carros que eles vão passar direto, aí eles ficam assim, eles vão ficar olhando um pro outro, assim, esperando, e aí, eu vou, não vou, porque você dá medo de você ir, o cara de bater em você, tá entendendo? Se ele for entrar à direita aqui, o vermelho, ó, ele entra de boa. Se ele for entrar à direita aqui, ele entra de boa. Por quê? Porque o amarelo não tem como se chocar com ele. Se ele for em frente, ele é assim. Se ele for para a direita, é aqui. Se ele for para a esquerda, é ali na outra. Então não tem como ele se chocar com o vermelho. Por isso que ele, pro exemplo aqui dar certo, o vermelho tinha que ir em frente, sabe? Pro exemplo dar certo, o vermelho tinha que ir em frente. Porque se ele fosse entrar à direita, ele ia estar aqui pertinho do meu fio. E não tinha como se chocar com o amarelo. Então todos os exemplos aqui, tirando esse, ó, eles vão em frente, ó, eles estão longe do meio fio, ó, longe do meu fio, longe do meu fio, longe da faixa, ó, longe da faixa, para que o exemplo seja correto. Então vocês vão ter que decorar a frase, a preferência de quem está à direita em um cruzamento não sinalizado. Porque não vai vir esses desenhinhos assim lá na questão da prova não, geralmente é a frase mesmo. Em um cruzamento não sinalizado, de quem é a preferência? A preferência de quem está à direita. A gente vai fazer umas questões no final da aula, vai ter uma questão dessa daí. Tranquilo até aqui? Posso seguir em frente ou alguém quer perguntar mais algum desses exemplos? Então, vou em frente. Aqui, pessoal, prioridades no trânsito. Para você saber quem tem a prioridade no trânsito. Aqui vou dar alguns exemplos. Não sei se vocês sabem o que são batedores. Deixa eu ver se acho que eu tenho um vídeo aqui. Não é muito bonito não o vídeo, mas dá para vocês entenderem mais ou menos. Não é a cor mais linda do planeta não, mas dá para vocês entenderem mais ou menos. É bem rapidinho, só... Batedores geralmente são motociclistas, pessoal, que eles vão à frente liberando a passagem para o veículo. São mais utilizados para, tipo assim, políticos, tipo governador,
Ó, essas motocicletas elas vão abrir no trânsito. Ó. Aquele carro ali, ele não para em semáforo, ele não vai parar em cruzamento, porque as motocicletas vão abrir no trânsito para ele. Ó. Basicamente é isso. Deixa eu botar aqui de novo. A motocicleta ela vai parar ali ó, o trânsito para que esses carros, no caso o caminhão dos bombeiros, passe tranquilamente. Ó. Parou o trânsito aqui. Esse carro aqui não deve estar parando, né? O exemplo aqui em si, o exemplo em questão aqui, ó, essas motocicletas aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar. Essas motocicletas elas estão servindo de batedores para esse veículo aqui, ó, o verdinho. Ela parou o trânsito aqui do caminhãozinho, parou o carro verde. Essa motocicleta já está indo parar lá no terceiro quarteirão, porque nesse próximo quarteirão aqui já tem duas motos lá. As motos ficam se revezando, tampando a passagem dos outros veículos. Ó, aqui a preferência não é desse carrinho verde não. Tá aqui, ó, faixa branca, a placa pare, ó, placa pare, que é parada obrigatória. Só que como ele está precedido com os batedores, ele tem livre passagem, tá aqui o nome aqui. Livre passagem. Como assim? Ele não vai parar em cruzamentos, mesmo ele não tendo a preferência aqui, só que ele tem os batedores. Então os batedores, ele se sobressai sobre essa preferência aqui. Quando o veículo está precedido de batedores, eles vão fechando as ruas para que esse veículo não pare. Possivelmente um governador, se for governador, a Polícia Rodoviária Estadual. Eu já fui guarda municipal há um tempo atrás, muito tempo atrás, para ser bem mais sincero. Eu já fiz esse tipo de serviço aí. Eu já fui batedor da prefeita Luziane Lins. Não sei se vocês chegaram a pegar essa prefeita, né? Eu já fui batedor há uns 15 anos atrás, talvez, né? Da Luziane Lins. Então a gente vai tampando, os batedores vão tampando, impedindo a passagem dos veículos para que esse veículo aqui não precise parar em um cruzamento, ele não vai parar em um semáforo. É tipo como se fosse para manter a segurança da pessoa que está dentro, né? Como o veículo em movimento não é um alvo fácil, então ele está sempre em movimento, ele não para. Então, veículos precedidos de batedores, eles têm livre passagem. Não param em cruzamentos, não param no sinal vermelho. Os batedores garantem essa passagem para aquele veículo. Ajudou assim a entender ou ainda está confuso? Vou entender que vocês compreenderam. Vou seguir à frente. Então. Aqui, nessa segunda situação, são prestadores de serviços de utilidade pública. Exemplo de serviço de utilidade pública: CAGES, Enel. Energia é um serviço público, todo mundo precisa de energia para, sei lá, a geladeira, ligar a luz, os fogões elétricos, manter os produtos na geladeira sem apodrecer, carne, frutas. Então a energia é um serviço de utilidade pública essencial. Você não consegue passar ali 2, 3 dias sem energia, não. É meio que tá voltando para a idade da pedra, né? Então, você imagina, tem o poste que deu problema lá na sua rua, está sem energia, deu um problema no poste, vocês vão ligar para a Enel, vai lá um carro da Enel, só que lá onde esse poste está, tem uma placa de proibido estacionar. E aí, lá no poste ali, ele vai parar bem longe, lá no local que é permitido, vai voltar com a escada no ombro para colocar lá. Não, pessoal. Esses veículos prestadores de serviço de utilidade pública, eles têm livre parada. O que é parada? Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de pessoas, e também tem um livre estacionamento. Então, mesmo que tenha uma placa proibido estacionar, ele, quando está em serviço, realizando um serviço de utilidade pública, ele, mesmo tendo uma placa lá de proibido estacionar, ele pode estacionar, desde que ele esteja em serviço, ele sinalize com os cones, colocou aqui um cavalete, ele vai parar ali mesmo sendo proibido. Por quê? Porque ele, quando vai exercer o serviço de utilidade pública, ele tem livre parada e livre estacionamento. Isso aqui é um estacionamento, né? Parou o veículo, colocou a sinalização aqui, dizendo que vai fazer ali um serviço, né? Botar uma escada para subir no poste e tal. Então, nessa situação que ele está em serviço e de utilidade pública, ele pode parar em qualquer canto e estacionar também.
Isso porque ele está utilizando o serviço de utilidade pública. Ah, mas ele está voltando para casa. Não, aí é só quando ele está realizando ali o conserto ali. Mesma coisa a CAGES. A CAGES vai ter que parar numa via, fazer um buraco, porque está um vazamento, alguma coisa do tipo. Mas lá tem uma placa de proibido estacionar. A CAGES é um serviço de utilidade pública. Ela tem que fazer ali um reparo no encanamento ali da via. Ela vai parar, mesmo tendo a placa de proibido estacionar, ela vai parar lá, vai sinalizar o veículo com cavaletes, com cones e vai utilizar, vai tirar as ferramentas do veículo e vai trabalhar ali tranquilamente. Porque quando é em serviço, eles têm livre parada e livre estacionamento. Alguém não entendeu? Já o próximo aqui são que nós podemos chamar de vale tudo. Esses carros aqui, ó, eles têm livre passagem, o que lá em cima tinha, né, com os batedores. Eles têm livre parada e livre estacionamento. Quando eles estão em serviço. Exemplo, bombeiro está indo apagar um fogo. Uma casa, de uma loja que está pegando fogo, chama os bombeiros, lá vai o caminhão dos bombeiros. Eles vão mostrar que estão em serviço. Como? Vão ligar a sirene, né? Sinal sonoro. Vão ligar a sirene, que é o sinal sonoro. Depois de ligar a sirene, vão ligar o giroflex, que é o sinal luminoso. Sirene, o sinal sonoro e o giroflex são as luzinhas vermelho, branco e azul, geralmente. Ou então vermelho e branco. Veículo de emergência. E quando você está no trânsito, você escuta uma sirene, você fica procurando porque você tem que dar a passagem. Você tem que dar a passagem. Eles têm livre passagem, livre parada e livre estacionamento. O correto, você vai para a faixa da direita, deixa a faixa esquerda livre para que os veículos de emergência passem. Bombeiro, ambulância, polícia e fiscalização. Mas não um bombeiro tem que apagar o fogo e tem que parar em todo semáforo, parar em todo cruzamento. Vai passar 1 hora para chegar lá. Do jeito que Fortaleza tem semáforo. Mesma coisa, a ambulância está indo pegar um acidentado, está levando um acidentado para o hospital, ligou o giroflex, que são as luzes, ligou a sirene, livre passagem, livre parada, livre estacionamento. Parada, ele pode parar em qualquer canto, até numa rodovia, pode parar numa ponte que é proibido parar, pode parar numa rodovia que é proibido parar, pode parar num viaduto que é proibido parar, para pegar uma pessoa e colocar dentro da ambulância e levar para o hospital. Ele tem livre parada, embarque e desembarque de pessoas, tanto para colocar para dentro como para tirar pessoas. Ele pode parar num túnel, num viaduto, numa ponte, e esses locais são proibidos parar, mas ele tem livre parada, livre estacionamento, livre passagem. Quando ele recolhe lá o acidentado, ele tem livre passagem. Ele tinha livre parada para recolher, recolheu. Tem livre passagem para não parar em fotossensor, não parar em semáforo, não parar em cruzamento, porque ele está em emergência, tem o giroflex e a sirene que garante a sua prioridade no trânsito. Viatura da Polícia Civil, da Polícia Militar, quando estão em ocorrência, liga a sirene, liga o giroflex. Lembrando que a Polícia Civil tem carros descaracterizados. Eles instalam a sirene lá dentro e quando estão em emergência, alguns deles tiram o giroflex, que ele é pequenininho, ele tem um ímã, eles tiram, bota o braço fora da janela e bota o ímãzinho lá em cima do carro, né? Giroflexinho pequeno. Eles têm carros descaracterizados para fazer investigações. Então, você pensa que é um carro comum, na verdade é uma viatura descaracterizada. E também a gente vê muito, pessoal, por exemplo, a AMC é um órgão fiscalizador. A AMC, quando está em serviço, ela pode parar, pode estacionar e pode passar. Aí o pessoal vê a viatura da AMC em cima da calçada. A viatura tem livre passagem, livre parada e livre estacionamento quando está em serviço. O pessoal vê em cima de faixa de canalização, que não pode parar, né, estacionar, mas tem um carro da AMC lá em cima. O carro da AMC é um carro
fiscalizador. Ele tem livre passagem, livre parada e livre estacionamento. Ele pode, o pessoal esquece. Fica batendo foto, colocando nos grupos, mas eles podem, quando estão em serviço. Ambulância de prioridade somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência, né? Ele liga o giroflex e liga a sirene, identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa. Os condutores de veículos devem deixar a faixa da esquerda livre para os veículos de emergência e urgência. Os pedestres, se eles tinham a intenção de atravessar, eles vão ter que esperar até que esse veículo de urgência passe por eles para depois ele fazer a travessia. Conversão à direita. Conversão à direita, como o nosso país ele adotou lado direito ou direção, a conversão de direita à direita é a mais simples. Você se aproxima do meio fio, liga o pisca para a direita e faz a conversão à direita um pouco fechada para ficar mais próximo do meio fio. Então a conversão à direita é a mais simples. Ligou o pisca, indicando a direção, entra à direita. Um pouco fechado para ficar próximo do meu fio. Então, curva para a direita é mais simples. Se posiciona perto do meio fio. O máximo que você pode ir ao meio fio. Se você passar do meio fio, você vai estar na calçada. Calçada é o trânsito para pedestre. Então, ele vai se aproximar ao máximo do meio fio. Continua na pista de rolamento. Faz uma curva fechada à direita. Faz uma curva fechada à direita para ficar sempre na mão direita. Pronto. Se ligou o pisca avisando antes, né? Fez a curva, pronto. Conversão à direita. Ela é simples. Alguma dúvida até aí? O que é um pouco mais complicado é a conversão à esquerda. Complica só um pouquinho. Aí nós vamos ver ela em sentido duplo e sentido simples. A primeira é em sentido duplo. Como é que eu sei? Faixa amarela. Faixa amarela indica que a via tem dois sentidos. Aqui é uma conversão à esquerda. Como é que eu sei? É o que diz lá em cima. Para virar à esquerda, o condutor deve. Conversão à esquerda, então eu sei que os veículos aqui querem entrar à esquerda. Como é que eu sei mesmo? Esse aqui está bem próximo do meu fio, não, do limite. O limite é o que? A faixa amarela. Notem que aqui não tem semáforo. Aqui não tem placas, não tem sinalização horizontal. Ele quer fazer uma conversão à esquerda, ele vai até o limite. Onde é o limite? A linha tracejada amarela. Se ele passar da linha, ele está na contramão. Se ele quer entrar à esquerda, ele vem até o limite. Aí ele faz assim, Não, ele não pode ir na diagonal, pessoal. Ele tem que continuar o sentido da via que ele está até chegar no limite. O limite aqui, imaginário, é a continuação da linha tracejada. Ele vai seguir em frente aqui. Chegou aqui, ele faz a curva para a esquerda, entre a faixa amarela e o meu fio. Então, conversão à esquerda, você vai até o limite. O limite, quando a via tem dois sentidos, é a faixa amarela. E o limite, quando só tem um sentido, é o meu fio. Recapitulando, conversão à esquerda. Se a via tem dois sentidos, você vai até o máximo. Qual é o máximo? A faixa amarela. Se você passar por ela, está na contramão. E se for uma via de sentido único, o máximo é o meu fio. Se você passar do meu fio, vai estar na calçada. Né? Calçada é trânsito para os pedestres. Alguém não entendeu? Então, conversão à esquerda em uma via de sentido duplo. Você vai até o máximo. Onde é o máximo? Faixa amarela. Se você passar por ela, está na contramão. Quer entrar à esquerda, você vai seguir até a linha imaginária aqui, que divide as duas faixas de trânsito. Chegou nela, você faz a curva para a esquerda, entre a faixa amarela e o meio fio. Nosso lado, sem dirigir ao lado direito, ele entrou aqui no lado direito dessas duas. O lado direito para ele é a de cima. E se for uma via de sentido único? Faixa branca indica que tem o mesmo sentido. Ele está vindo nessa via, ele quer entrar à esquerda, ele vai ao máximo que ele pode. O máximo que é o meu fio. Vai ficar bem próximo do meu fio e entrar à esquerda.
Ele não pode vir na faixa da direita aqui e entrar para a esquerda não, pessoal. Inclusive, se você fizer isso lá no teste do Detran é reprovado. Se você vem lá no início do quarteirão, ele vai dizer assim, entre a esquerda você tem que posicionar seu carro aqui próximo ao meu fio. Se você continuar na faixa da direita aqui e for entrar à esquerda, você vai ser reprovado. Muito cuidado, tá bom? Eu vi os alunos comentando esses dias num grupo de turmas passadas que o cara fez isso. Ele vinha, o cara entra à esquerda na próxima, era para ele ter se posicionado aqui no limite. O limite é o quê? Próximo ao meu fio. Ele continuou na faixa da direita e quando foi entrar à esquerda, o cara, rapaz, para aqui, pode descer, você não passou. Vocês entenderam essa parte aí? Só para ter certeza, tem alguém me ouvindo aí? Pronto, show. Aqui, pessoal, é outra situação que você pode utilizar o acostamento. Conversão à esquerda com acostamento. Acho que eu tenho fotos aqui. Acho que eu tenho um vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo. Pronto, aqui, pessoal. Uma rodovia, pessoal, não é um local que você deve parar, não. Por quê? Porque os veículos eles vêm em alta velocidade. Então, uma rodovia não é um local que você deve parar. É proibido parar em rodovia, pessoal. Por quê? Porque é uma via de velocidade. Aqui, ó, o carro parou, ó. Esse carro aqui parou por causa do pneu. Acho que não deu para ver, peraí. Esse carro parou aqui, ó, por causa do pneu. Tá vendo o pneu aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver. O carro vai parar para não bater no pneu. Aí vem a questão da distância de segmento. É você manter uma distância segura do veículo da frente. Só que aqui, pessoal, uma rodovia, uma via de velocidade de 100 km por hora. Olha aí, o carro parou, o que é que acontece? Quando você para em uma rodovia, que é uma via de... Se o limite é 100 por hora, pessoal, o pessoal vai andar 120, 130, 140, o pessoal sempre anda um pouco acima do limite, né? Olha aí, ó. O carro parou, o que está atrás dele parou, mas o que estava atrás dele não conseguiu, e olha aí, ó. Então, muito cuidado em parar em uma rodovia, pessoal. Rodovia, o limite de velocidade, 100 km por hora, porque aqui é uma pista simples, né, eu acho. Só que se é 100, o pessoal anda 120, 130, 140, e olha aí, ó. O carro parou para não bater nesse pneu aqui, ó. Ele parou, o carro atrás dele também parou, a distância segura, só que o carro atrás dele não conseguiu, aí bumba, 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 e olha aí, ó. Então, pessoal, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, você está numa rodovia, ó, tem até acostamento ela. Vamos dizer que seja um feriadão daqueles prolongados, tipo Carnaval, Semana Santa, que você está vindo do interior voltando para a cidade, um exemplo. Então você quer entrar à esquerda, pessoal. Quer fazer uma conversão à esquerda. Só que para você fazer essa conversão à esquerda, tem que estar tranquilo o fluxo de veículos do lado oposto. Ó. Você vem nessa mão, para entrar à esquerda, não pode estar vindo veículos daqui. Só que quando é aquele feriadão prolongado, as rodovias elas ficam bem congestionadas, tanto o pessoal voltando quanto indo da sua cidade, né? Então, o carrinho amarelo, já vendo aqui o fluxo de veículos, ele sabe que não vai conseguir entrar aqui direto. E ele sabe também que não é bom ele parar aqui, ó. Ele parar aqui, pessoal, numa via de 100 por hora, é doido. Acontece aquilo lá. O carro que está atrás dele pode até conseguir parar, mas o outro não consegue, o outro não consegue, blá, 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 blá. E começa aquele engavetamento ali. Então, o cara, quando ele já tem uma certa experiência, ele sabe que não vai conseguir passar aqui, ele pode utilizar o acostamento para quê? Para mudanças de direção. Tanto para fazer o retorno, como para fazer conversão à esquerda. Ele vai entrar aqui no acostamento, ligar o pisca, sinalizando que ele tem a intenção de entrar à esquerda e vai esperar até o momento que não venha carro de baixo, nem carro lá de cima. Não vem de cá, não vem de lá, e fazer essa curva para a esquerda. Pode falar. Nas aulas práticas, a gente vai dirigindo o trânsito mesmo em rua deserta. O rapaz, ele vai procurar umas ruas tranquilas, né, para você começar. À medida que você vai pegando assim uma confiançazinha, ele vai começar a levar para umas ruas mais congestionadas, né? Não chega a ser um engarrafamento pesado, mas uma ruas que tem mais veículos, né?
Você vai começar no local bem tranquilo e tal. Na medida que você vai pegando a confiançazinha, ele vai aumentando o seu grau de dificuldade, para você ter uma noção de como é o trânsito. Beleza? À medida que o instrutor vai sentindo confiança em você, ele vai levando para você andar em locais mais movimentados, né? Então aqui, pessoal, a pessoa estava voltando aqui de uma cidade interior e ela notou que o fluxo de veículos do sentido oposto era muito intenso, que ela não ia conseguir chegar aqui e já fazer a curva. E ela não quer passar direto, então ela notou que tem acostamento, ela levou o carro dela para o acostamento, ligou o pisca indicando que quer entrar à esquerda e ela vai ficar esperando até o momento que vai dar certo, né? Não vem carro nem de baixo nem de cima para fazer essa curva à esquerda em segurança. Porque o acostamento ele pode ser utilizado pelo veículo para situações de emergência, situações de acidente, situações de parada e situações de mudança de direção, que pode ser um retorno, como pode ser uma conversão à esquerda. Alguém não entendeu essa parte aí? Ou tá de boa? Manobra de retorno. O que é um retorno, pessoal? É você estava indo em um sentido, vamos dizer que você estava indo para a direita e você quer fazer o retorno, é você voltar no sentido contrário, para a esquerda. Você vai ter que girar o seu veículo no sentido contrário. Se você estava indo para a direita e você quer retornar, você vai agora dar um jeito de virar o seu veículo em 180 graus para que ele vá para a esquerda. O retorno deverá ser executado em locais apropriados. Tem locais que tem um recuo. Vou mostrar aqui um recuo. Ele tem uma parte que fica recuada própria para você fazer o retorno. Deixa eu mostrar aqui. Então aqui, ó, é um local próprio para fazer o retorno. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Deixa aí. Agora é só mudar a direção. Então, aqui, ó, tem um espaço próprio. Não, já vi que foi passado. Peraí. Pronto, aqui tem um espaço próprio, um local correto de se fazer o retorno. Está aqui o símbolozinho no chão, ó. Carro. Ixi, ficou ruim, né? Pronto, aqui. Oh, tá aqui o símbolo, ó. Ia reto e fez a curva. Ia no sentido, deixa eu voltar aqui. Um pouco mais para trás, né? Tá ali o símbolo do retorno. Ia reto e voltou. Ele ia numa direção e agora aqui retornou na direção contrária. Então, o retorno é você voltar no sentido que você estava indo. Indo, você quer voltar, aqui tem um recuo próprio para o retorno. Que estava informando que mais na frente vai ter um retorno. Você pode retornar no sentido oposto. Estava vindo, decidiu voltar. Sei lá, você esqueceu alguma coisa em casa, você recebeu uma ligação pedindo para voltar. Pronto, você faz aqui o retorno. No sentido que você estava vindo do outro lado e agora você está retornando. Então, o retorno, pessoal, você pode fazer em locais tipo aquele ali que tem um recuo próprio para o retorno, ou você pode utilizar locais tipo o trevo. O trevo, pessoal, é um local que em vez de ter 4 saídas, tem apenas 3. E aqui é um giradouro que tem 4 saídas. Aqui é 1, 2, 3, 4. O trevo, tipo assim, não tem essa saída aqui, só 3, né? Por isso é chamado de trevo. Então, o retorno deverá ser executado em locais apropriados como trevos, canteiros centrais. Canteiro central é aquele que a gente mostrou nesse instante. Rotatória é quando tem a ilha.
praças, quando você dá a volta pela praça, e viaduto, quando você utiliza o viaduto para subir ou descer, né? Então, o retorno é o ato de você girar o veículo no sentido contrário. Como é que você faz isso aqui na rotatória? Você vai rodar ela todinho e volta no sentido que você vinha, ao contrário. Você estava vindo, agora depois de girar o veículo, você vai voltar para onde você estava vindo. Onde não houver locais apropriados, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção, os cruzamentos, né? Isso aqui, pessoal, você só consegue fazer for num canto que mal vem carro, viu? Se você for fazer num canto muito movimentado, vai dar ruim. Isso aqui você tem que fazer dentro de um bairro, numa rua local, né? Numa via local que passa, o fluxo de veículos é bem pequeno. Você vai fazer esse movimento aqui, né? Em qualquer canto você consegue não, porque vai vir carro de tudo que é direção e não vai deixar. E se você estiver na aldeota, pessoal, na aldeota nem tem girador, tem na Praça Portugal, né? Mas ela não tem recurso para retorno. Como é que você faz o retorno lá? Você vai ter que procurar um local que tem um semáforo aqui, ó. Você vai passar. Passou, você entra à direita de novo, entra à direita de novo para conseguir pegar aqui no semáforo, entrar à esquerda. Porque na aldeota não tem retorno, não tem local que você recua para fazer retorno. Você vai ter que fazer o quadrado. Você está vindo nessa direção aqui, ó. Aí tem um semáforo. Opa, tá aqui um semáforo. Você passa por ele, direita, direita, direita. Aí pega a esquerda, pronto. Aí você fez o seu retorno. Alguém não entendeu questão de retorno ou tá de boa? Deixa eu ver aqui o que vai aparecer mais. Pronto, a ultrapassagem vocês já entenderam, acho que sim, né, pelo vídeo, mas vamos lá. Passagem e ultrapassagem, qual a diferença? A ultrapassagem, pessoal, são 3 momentos. O primeiro, você sai de trás do veículo, vai para a lateral. O segundo, você passa pelo veículo que está à sua frente. E o terceiro, você retorna na frente dele. A ultrapassagem, ela tem 3 momentos. Sair de trás do veículo, passar na lateral do veículo, passar por ele e voltar na frente dele. Isso é uma ultrapassagem. E a passagem, o que é a passagem? Aqui é uma via que tem o mesmo sentido, é um sentido único. Ela é dividida por uma faixa branca. Faixa branca indica que é o mesmo sentido. O caminhão está ali a 40 por hora. Eu estou a 60. Eu já estou na faixa da esquerda. Vai chegar um momento que eu vou passar por ele. Por quê? Porque a minha velocidade está maior. Ele está a 40, eu estou a 60. Eu vou passar por ele. Como eu não vim de trás dele, passei na lateral e não voltei na frente dele, não é uma ultrapassagem, em si uma passagem. Eu já vinha na esquerda, passei por ele e fui embora. Continuei na faixa da esquerda. Isso é uma passagem. A ultrapassagem, para ser considerada uma ultrapassagem, ela tem que ter os 3 momentos. Sai de trás do veículo, passa na lateral dele e volta na frente dele. Se eu já estou do lado esquerdo e ele do lado direito e eu passo por ele, eu apenas passei, é uma passagem. Tranquilo até aí? De boa? Ismael, deu certo aí, Ismael? De boa aí? Então vamos para a próxima. Aqui, pessoal, deixa eu aumentar. Ultrapassagem. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. Você sempre vai fazer a ultrapassagem pelo lado esquerdo, com exceção de uma situação. Essa situação é quando o veículo que está à sua frente, ó, ele sinalizar que vai entrar à esquerda. Se ele sinalizar que vai entrar à esquerda, você pode, nessa situação, fazer a ultrapassagem pela direita. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. Essa é a única situação que você pode fazer uma ultrapassagem pela direita, ela é exceção, né? Mas todas as ultrapassagens devem ser feitas pela esquerda, com exceção de o veículo da frente sinalizar que vai entrar à esquerda. Aí, nessa situação, você é permitido ultrapassar pela direita. A ultrapassagem, antes de ultrapassar o condutor, o que você deve fazer antes de fazer o movimento de ultrapassagem? Verificar se nenhum condutor que esteja seguindo atrás de você tenha iniciado a ultrapassagem primeiro.
Você vai olhar aqui no retrovisor e vai olhar por cima do seu ombro para ver se não tem ninguém tentando ele ultrapassar. Se tiver, você vai deixar ele terminar o movimento dele para depois você começar o seu. Se não tiver, você vai depois verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro, porque às vezes tu quer ultrapassar um veículo que está na tua frente. Na hora que tu vai puxar para a esquerda, ele também puxa para atravessar um carro que está na frente dele. Aí tu, vixe, tu deixa ele terminar o movimento dele para depois começar o teu. Ele já está na sua frente, então você deixa ele terminar o movimento dele. Depois você vai começar o seu. Observar se a faixa à esquerda está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Tem que ser num local que tenha a faixa seccionada e você tem uma boa visibilidade. Para você não sofrer um acidente. Né? Você tem que ter uma boa visibilidade, olhar se a distância dá para você fazer a ultrapassagem naquele ponto ali. Para que você não sofra nenhum tipo de acidente. Agora, é no caso de você ser ultrapassado. Aquelas duas situações era você ultrapassando aqui. Ao ser ultrapassado, o condutor deve. O que você deve fazer quando você for ultrapassado? Se você estiver na faixa da esquerda e chegar um veículo atrás de você, ele dá um sinal de luz, ele está pedindo passagem. Você vai ligar o pisca, vai para a faixa da direita e deixa ele se mandar. Ah, mas o limite da via é 60, eu estou a 60. Macho, não importa o motivo daquele cara estar indo muito rápido. Aquele cara ou aquela mulher, não importa. Se ele pediu a passagem, você dá a passagem a ele e ele vai se embora. Não tem por que você ficar segurando ele ali. Ele pediu passagem, deixa ele se mandar. Se estiver em outra faixa, permanecer onde está sem acelerar a marcha. Se você está na faixa da direita e um veículo está tentando lhe ultrapassar, você permanece ali na sua velocidade contínua, deixa o cara fazer a ultrapassagem dele. Tem gente que faz acelerar, quando o cara anda bem devagarzinho, mas na hora que ele está sendo ultrapassado, ele, vixe, o cara vai me ultrapassar, ele vai acelerar, tá errado. O cara começou o movimento de ultrapassagem, tu deixa ele terminar, mano. Tranquilo, para evitar um acidente. Aí tu tá andando bem devagarzinho, na hora que o cara vai te ultrapassar, tu quer andar rápido. Não. Pode, você tem que deixar o cara terminar o movimento dele, não vá acelerar não, pelo amor de Deus. Pode causar um acidente, até você pode sofrer desse acidente. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Ele está dizendo aqui as situações... Novamente, aquela da faixa esquerda? Não entendi o início, ó. É novamente a faixa... Para te explicar novamente essa da esquerda. A anterior, o slide anterior ou esse aqui agora? Isso, slide anterior. Deixa eu diminuir aqui, peraí. Pronto. Aqui... Se estiver na faixa esquerda... Se tu estiver na faixa esquerda, geralmente o carro que quer te ultrapassar, ele chega bem perto de ti e dá um sinal de luz. Tu vai ver através do teu retrovisor interno, vai piscar. Aí o que você faz? Você sai do meio, né? Assim, para ser bem simples, você vai para a faixa da direita e deixa ele passar. Você vai para a faixa da direita e deixa ele passar. Por algum motivo ele está com velocidade maior que a sua, ele está com pressa, por algum motivo. Você sai do meio. Você tem que dar a passagem a quem pedir, porque ele está dirigindo em velocidade acima da sua. E aqui, ó, você aqui no caso, você é o caminhãozinho. Você está sendo ultrapassado. O veículo saiu aqui por trás de você, passou na sua lateral. Aí aqui o que você deve fazer? Você não deve acelerar, você deve manter a sua velocidade ou até mesmo frear um pouquinho para que esse cara que está aqui no carrinho azul, ele faça a ultrapassagem por você em segurança. Você pode até frear um pouquinho ou manter a mesma velocidade para que o colega que já começou aqui a ultrapassagem, ele consiga terminá-la em segurança. Então você, se estiver em outra faixa, que no caso aqui é a faixa da direita, permanece onde está sem acelerar a marcha, né? Para que ele faça a ultrapassagem dele em segurança. Era isso? Era sim, obrigada. Por nada. Então aqui ele vai estipular algumas situações que é proibido ultrapassar em vias de mão dupla, faixa amarela, né? Quando nos trechos em curvas, é proibido você fazer uma ultrapassagem em uma via de mão dupla nas curvas. Aclives é subida, é proibido você fazer ultrapassagem em via de mão dupla em subidas. Em pontes,
É proibido fazer ultrapassagem em via de mão dupla em pontes. É proibido você fazer ultrapassagem em via de mão dupla em viadutos. É proibido você fazer ultrapassagem em via dupla de passagem de nível, é a linha do trem, né? Passagem de nível. É proibido você fazer ultrapassagem em via de mão dupla em travessia de pedestres, que é a faixa de pedestres. E é proibido você fazer ultrapassagem em via de mão dupla na interseção ou próximo a elas. Interseção é no cruzamento, né? Ou você fazer uma ultrapassagem aqui no cruzamento, né? De via de mão dupla, ou próximo ao cruzamento, né? Também é proibido. Então, esses locais aí, se forem em via de mão dupla, você não pode fazer ultrapassagem. Aclive, ponte, curva, viaduto, passagem de trem, que é a passagem em nível, passagem de pedestres, que é a travessia de pedestres, no cruzamento ou próximo ao cruzamento. Sempre que for pista de mão dupla, você não pode fazer ultrapassagem nesses locais que foram ditos aí. Aqui, pessoal, não é uma infração, mas é um aviso. Acontece tanto que eles colocaram no Código de Trânsito. O que é isso? As pessoas descem do ônibus, pessoal, e por algum motivo elas vão lá para frente do ônibus, o ônibus continua parado, elas ficam lá na frente. Você que está aqui atrás do ônibus, viu, quando está parado, você vai para outra faixa para passar pelo ônibus. Não sei por que as pessoas ficam aqui na frente, na hora que você vai passar, elas passam correndo e você acaba atropelando. Aqui não é uma infração, ó. É cuidados na hora de ultrapassagem, principalmente de ônibus, porque as pessoas tendem a descer do ônibus, se posicionar aqui na frente. Você que está vindo aqui pela lateral do ônibus não consegue ver essas pessoas, porque o ônibus impede a sua visão. Elas estão na frente do ônibus, né? O ônibus não deixa você vê-las. Então, quando você vai passar pelo ônibus, não sei por que diabos, elas saem correndo para atravessar a pista, só que nesse percurso elas se chocam com o seu veículo. Então, ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduz a velocidade e redobre a atenção, ou até mesmo pare o veículo com vistas à segurança, porque isso é tão comum que eles acabaram colocando até no Código de Trânsito para pessoas terem cuidado, porque acontece demais. Ultrapassagem proibida. Ao ultrapassar pela direita, pode perguntar, Cleber. Aconteceu a mesma coisa aqui comigo. Não estou vendo a tela do slide e eu já saí, entrei, já cliquei 2 vezes e não está dando para abrir. Tranquilo, tranquilo. Vou mostrar aqui agora. Peraí. Aqui foi a câmera, peraí. Apareceu agora aí? Deu certo? Apareceu? Deu certo. Show. Então, pessoal, ultrapassagem proibida. Ultrapassar pela direita é proibido, salvo quando o veículo da frente estiver colocando na faixa apropriada, colocado, né? E der sinal que vai entrar à esquerda. Resumindo, você só pode fazer ultrapassagem pela direita quando o veículo que está à sua frente estiver sinalizando que vai entrar à esquerda. Se não for essa situação, e o veículo da frente está sinalizando que vai entrar à esquerda e você ultrapassar pela direita, a infração é média, a penalidade é R$ 130 e 4 pontos, né? Já se você fizer a ultrapassagem pela direita em um ônibus, pessoal, o transporte coletivo, é infração gravíssima. Então, resumindo, ultrapassou pela direita um veículo comum, infração média. Ultrapassou pela direita um ônibus, infração gravíssima. Veículo comum, infração média. Um ônibus, infração gravíssima. Por quê? Porque o ônibus, pessoal, o lado direito é um embarque e desembarque de passageiros. Então, se você for fazer uma ultrapassagem pelo lado direito, pode ser que tenha um passageiro descendo ou subindo e você atropele ele, né? Às vezes o cara estaciona longe, para longe para o embarque e desembarque e você vai lá, aproveita para fazer uma ultrapassagem pela direita, né? O carro não faz muito isso, mas a moto, pessoal, faz demais, ultrapassagem pela direita. A moto, assim, não pode ver uma brechinha que eles metem a moto, nem vendo. Então, cuidado. Ultrapassagem proibida. Ultrapassar pelo acostamento, proibido. Ultrapassar em interseção, que é no cruzamento, é proibido.
ultrapassar na passagem de nível, que é a linha do trem, é proibido. Infração gravíssima, e ela é multiplicada por 5, viu? Infração gravíssima multiplicada por 5 se você fizer ultrapassagem no acostamento, no cruzamento ou na passagem de nível, que é a linha do trem. Como assim multiplicada por 5? Não é multiplicada a pontuação, não, apenas é multiplicado o valor, viu? É gravíssima vezes 5. Então, o valor dela vai ser multiplicado por 5, vai ser R$ 1.467. Não confunda com a pontuação, é multiplicado apenas o valor. É para doer no bolso mesmo, para você nunca mais querer fazer ultrapassagem nesses locais. A intenção é machucar o bolso mesmo. Ultrapassagem proibida. Ultrapassar pela contramão em curvas é proibido. Em aclives, que são subidas, é proibido. Em declives, que são descidas, é proibido. Ultrapassar pela contramão na faixa de pedestres, proibido. Ultrapassar pela contramão em pontes. Ultrapassar pela contramão em viadutos. Ultrapassar pela contramão em túneis. Ultrapassar pela contramão veículos parados no semáforo. Ultrapassar pela contramão locais com faixa contínua, que é essa faixa aqui, ó, contínua, né? Infração gravíssima. E a multa é multiplicada por 5, né? O valor da multa, não a pontuação. E vamos dizer que você levou uma multa dessa em janeiro. Se antes de passar 12 meses você levar outra multa, você vai ser reincidente. Se você for reincidente, em vez de multiplicar por 5, vai multiplicar por 10. Multiplicado por 5 dá 1.467, por 10 vai dar 2.934. Lembrando que todas essas situações você vai ter que ser pegue. Ah, mas um amigo meu fez a ultrapassagem dessa e não levou multa. Porque não foi pegue, só é multa quando você é pegue. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo. Sei lá, o cara ganhou uma medalha. Sei lá, ganhou um campeonato mundial. Geralmente ele volta para a cidade natal e vai andar ali no carro dos bombeiros, né? É um tipo de cortejo, né? Então, se você fizer uma ultrapassagem desse veículo aí, cortejo é uma infração leve. Um presto é tipo aquela procissão, né? Que leva uma santa, leva uma estátua, uma imagem ali, né? Aí o pessoal tá passando ali, você faz uma ultrapassagem ali naquela situação ali, infração leve. Um desfile, tipo aquelas crianças na época do 7 de setembro, vão marchar pelo colégio e tal. E você faz uma ultrapassagem ali no desfile, infração leve. E formações militares, sei lá, alguma formação da Marinha, do Exército da Aeronáutica, você faz uma ultrapassagem desses veículos, infração leve. Ultrapassagem proibida, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Então, você está numa via que tem dois sentidos. Aí você está prestes a passar por um veículo que vem no sentido contrário. E aparece um terceiro veículo que passa entre os dois. Então ele está forçando uma passagem, né, entre veículos transitando em sentidos opostos, né? É uma infração gravíssima e ela é multiplicada por 10. Isso se você levar uma em janeiro e você levar uma segunda antes de janeiro do próximo ano, né, você vai ser reincidente, vai ser multiplicado por 10, vai ser multiplicado por 20. Multiplica apenas o valor, não multiplica a pontuação. Parada e estacionamento. Parada é imobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então, embarque e desembarque de passageiros e o veículo segue viagem foi uma parada. Não tem um tempo assim estipulado, porque cada passageiro pode levar mais tempo que o outro, né? A pessoa mais gordinha, mais pesada, mais lenta, ou um deficiente, ou um cadeirante vai levar mais tempo. O motorista às vezes desce para abrir o porta-mala, pegar a cadeira do cadeirante, colocar, armar, pegar ele nos braços, colocar na cadeira, então vai levar mais tempo. Por isso não tem um tempo definido, é o tempo que levar para embarcar ou desembarcar.
Estacionamento é imobilização por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Se parou, alguém desceu, alguém subiu e continuou parado, né? Então, deixou de ser parado e passou a ser um estacionamento. A operação de carga e descarga de mercadorias e de animais ou de animais é um estacionamento, não é uma parada. Parada é quando é pessoas. Se passou a ser mercadoria ou animais, é um estacionamento. Então, se tiver uma placa de proibido estacionar, ele não pode fazer ali um descarregamento ou carregamento de caminhão, porque é um local de proibido estacionar e o embarque ou desembarque de mercadorias ou animais é um estacionamento. Estacionamento em rodovias. Nas rodovias, os veículos parados ou estacionados devem posicionar-se fora da pista. Porque você não pode parar, no caso, você não pode estacionar na rodovia, pessoal. Você pode fazer até uma parada de embarque e desembarque, mas estacionar, você não pode parar na rodovia, não. Tem que ser fora dela. No acostamento, só se for naquela situação de emergência, acidente, né? Permitida a parada no acostamento para manobras de mudança de direção, que é conversão à esquerda ou retorno, né? Em imobilização de emergência no leito viário, se o seu carro deu algum probleminha, você vai levar ele sempre para a faixa da direita. O correto é levar para o acostamento, mas sempre tem um acostamento. Se não tem acostamento, você leva para a faixa mais para a direita, porque são veículos de menor velocidade. Você vai retirar o triângulo, né? Vai botar uma quantidade de passos razoáveis, colocar o triângulo, ligar o pisca-alerta, né? Se você tiver pedaços de caixa, papelão, galhos de árvore ou arbusto, você vai colocando ele na pista, indicando que ele teve um acidente, para que não aconteça outro. Os veículos de duas rodas devem ser estacionados sempre perpendicular à via. Você não deve estacionar um veículo de duas rodas, ele de lado. Ele tem que ser realmente perpendicular, ou com o pneu dianteiro encostando no meu fio, ou o pneu traseiro. Questão de embarque e desembarque, vocês vão ter que ter cuidado, principalmente motoristas, na hora de desembarcar. Antes de você abrir a porta, você tem que dar uma olhadinha. Não só no retrovisor, como por cima do ombro também, para ver se não vem um veículo que amasse a sua porta, né? Arraste ou quebre a sua porta, né? Então você sempre dá uma olhadinha. Os outros ocupantes do veículo, todos eles devem descer sempre pelo lado da calçada. Sempre pelo lado da calçada. E até mesmo o pessoal que vai descer do lado da calçada, antes de abrir a porta, deve dar uma olhadinha, uma conferida se pode abrir, né? Pode bater em algum idoso, alguma idosa, derrubar um ciclista. Então você sempre olha antes de abrir a porta para evitar um acidente. Proibido estacionar em ponto de ônibus. Você não pode estacionar lá porque vai atrapalhar a subida e descida dos passageiros, né? É uma infração média. Então você não precisa nem ter uma placa lá não, pessoal. Aqui são normas de circulação. Mesmo sem a placa, você sabe que não pode estacionar em ponto de ônibus. Se você fizer, é uma infração média. Nos acostamentos das vias, não precisa ter uma placa proibindo. Você já sabe que lá não pode estacionar. Nos acostamentos a infração é leve. Junto dos hidrantes, não precisa ter uma placa de proibido estacionar não. Você tem que saber que não pode estacionar ali, porque se o bombeiro precisar e abastecer o caminhão do bombeiro ali no hidrante, você vai atrapalhar. Então, os hidrantes, infração média, em frente ao rebaixamento de calçada, uma garagem. A pessoa está doida para botar o carro para dentro ou para tirar e tu está paradão lá na garagem dele, né? Você não precisa ter uma placa em toda a garagem dizendo que é proibido estacionar ali, você tem que saber. Se você o fizer, infração média. Impedir a movimentação de outro veículo, trancando um veículo no estacionamento, infração média. Em áreas de estacionamento exclusivo, tipo estacionamento para idosos, deficientes, para policiais, você botou seu carro lá e você não tem esse direito, infração gravíssima. Em aclive ou declive sem calço de segurança. Calço, pessoal, é aquela famosa pedra. Veículos mais pesados, se você colocar ele numa subida ou numa descida, você vai ter que pegar uma pedrazinha e calçar lá o pneu. Caso o freio de mão quebre, a pedra vai tentar segurar o que o veículo desça. Proibido parar e estacionar. Mesmo não tendo a placa lá,
por conta das normas de circulação, você tem que saber que não pode parar nem estacionar a menos que se comece da esquina. Parar infração média, estacionar infração média, a menos que se comece da esquina, tampando a visibilidade dos outros veículos. Uma ponte, não precisa ter uma placa lá, você tem que saber que ponte, viaduto e túnel você nem pode parar, nem pode estacionar. Se você parar a infração média, se estacionar a infração grave. Dentro de áreas de cruzamento ou interseção, você não pode parar nem estacionar, né, no cruzamento. Se parar a infração média, se estacionar a infração grave. A mais de 50 centímetros do meio fio da calçada, né? Mais 50 centímetros se parar, infração leve. Se estacionar, infração leve também. Mais de 1 metro da calçada, parar, infração média, estacionar, infração grave. Em áreas de segurança, tipo banco, fóruns e delegacias, parou média, estacionou, infração grave. Sobre o passeio, que é a calçada, né? Sobre a praça, sobre a ilha, ou a faixa de pedestre ou a ciclofaixa, parou leve, estacionou grave. Na pista de rolamento das estradas e rodovias, não pode parar nem estacionar, parou grave, estacionou gravíssimo. Ao lado de outro veículo, fazendo a fila dupla, parou média, estacionou grave. Na contramão de direção, parou média, estacionou média. A buzina pode ser utilizada desde que em toques breves e de maneira não sucessiva. Quer dizer que você não pode tocar a buzina várias vezes seguidas e não pode pressionar para ficar com eleições estridentes, né? Ela serve para advertência dentro da cidade, na iminência de acidentes com veículos ou pedestres, e na zona rural ela serve para avisar que vai fazer uma ultrapassagem. A buzina só pode ser utilizada na frente, ó, de 6 horas da noite até 6 da manhã até as 22 horas. De 6 da manhã até as 22 horas. E não pode ser utilizada na frente de colégios, hospitais, postos de saúde, clínicas psiquiátricas. Mesmo se não tiver placa proibindo, você tem que saber que não pode. O farol baixo é obrigatório. Você ligar o farol baixo, toda vida que escureceu, liga o farol baixo. Se começar a chover, liga o farol baixo. Entrou em um túnel, liga o farol baixo. Se escureceu em local que tem iluminação, esqueci de dizer. Escureceu em local que tem iluminação pública, farol baixo. Choveu, farol baixo. BR, farol baixo. Túnel, liga o farol baixo. Motocicletas e transportes coletivos, farol ligado 24 horas, não pode apagar. Já se escurecer uma via que não tem sinalização pública, você liga o farol alto com 2 ressalvas. Sempre que você for passar ou cruzar para um veículo no sentido oposto, você diminui o farol alto para não ofuscar o motorista do veículo oposto. E se você for seguir alguém, você também baixa o farol. Pode falar, Tatiana. Bom, ele é obrigatório durante o dia também? O farol baixo ou alto, não, sim. O baixo. O farol baixo, por exemplo, se for veículo de 4 rodas, você vai ligar o farol baixo. Se escureceu e tem iluminação pública, liga o farol baixo. Se entrou numa BR, dia ou noite entrou na BR, liga o farol baixo. Começou a chover, dia ou noite, liga o farol baixo. Entrou no túnel, dia ou noite, liga o farol baixo. Beleza? Túnel, BR, escureceu em via que tem iluminação pública, liga o farol baixo. Beleza? E a motocicleta, pessoal, e o ônibus, veículos de transporte coletivo, é ligado 24 horas, não pode apagar a luz. Dependendo de onde você estiver, dependendo do horário. Motocicleta, farol aceso 24 horas. E se você estiver numa via que não tem iluminação pública, farol alto. Se não tem iluminação pública, farol alto com 2 restrições. A primeira, se você for cruzar para um veículo no sentido oposto, você baixa o farol, para não ofuscar a visão dele. E se você for seguir um veículo, farol baixo também, para não ofuscar o veículo que está na frente.
Para veículos de transporte coletivo e as motocicletas, farol ligado 24 horas. E o condutor manterá acesos os faróis baixos dentro de túneis e rodovias, dependente do horário, manhã, tarde ou noite. O sinal, piscar os faróis somente, o sinal de luz, né? O sinal de luz, pessoal, é uma advertência. Quando você dá um sinal de luz para um colega que vem no sentido oposto, você está avisando ele de alguma coisa. Vou mostrar aqui um exemplo aqui para vocês. Vocês estão vendo ali o carro dando sinal de luz ali, ó. Deu várias vezes sinal de luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele está... É um sinal de advertência para você prestar atenção na via e diminuir a velocidade. O sinal de luz é você presta atenção na via e diminui a velocidade. Porque tem alguma coisa ali, ele está lhe avisando. O cara aqui parece que não acreditou. Olha o que é que acontece. Não sei se vocês notaram o que aconteceu. Mesmo o cara avisando várias vezes, ele não... Égua mesmo. Ó, ele bate em vários animais na pista. Se tiver sobrevivido, acabou com o carro. E o cara avisou várias vezes. Deu vários sinais de luz para que ele entendesse que tinha algum perigo na via. E ele não entendeu ou não acreditou, né? Então, advertência, né? Uma circunstância perigosa, sinal de luz. E se for numa via rural, você pode dar um sinal de luz avisando que vai ultrapassar o veículo da frente. Você está avisando ele que vai tentar uma ultrapassagem. Eu vi agora, Ezequiel, eu vou compartilhar aqui de novo. Eu vi agora, ó. Eu sempre estou olhando aqui para a tela do lado. Alguém me escuta ou só o Ismael que não me escuta? Tá mudo para todo mundo? Então, Ismael, acho só ele que não está me ouvindo, né? Então, o pessoal manda aqui um aviso para ele. Escuto, mas só vejo o micro. Não sei nem o que é o micro, para falar a verdade. É de microfone. Ah, o microfone, né? Foi mal, viajei agora. Ismael, mas como as outras pessoas estão me ouvindo, mas não adianta nem eu falar, não está me ouvindo, né? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Então, pessoal, você deve utilizar o pisca-alerta em sinal de advertência, avisando que tem algum perigo na via, e quando for fazer uma ultrapassagem. Quando for fazer uma ultrapassagem, você faz um sinal de pisca, dá um sinal de luz, né? Não dá um sinal de pisca, dá um sinal de luz. Se você utilizar o sinal de luz em qualquer outra situação, infração média. Então, luzes de posição são as luzes, no caso aqui, do pisca-alerta, né? Se começou a chover e está forte, você liga o pisca-alerta. À noite, se você for em um local escuro fazer um embarque ou desembarque, você pode ligar o pisca-alerta. E a operação de carga e descarga também liga o pisca-alerta, ou então quando a sinalização da via determinar que você ligue, né? São as situações em que você pode ligar o pisca-alerta, né? Dirigir sob chuva forte, embarque ou desembarque de passageiros à noite, a operação de carga e descarga, ou quando a sinalização da via determinar que você liga o pisca-alerta.
Sempre que se falar em veículos de propulsão humana ou veículos de tração animal, quem regulamenta as leis sobre esses veículos é o município. Quem regulamenta as leis desse veículo é o município. Deu certo aí, Ezequias? Agora eu compartilhei novamente. A tela, vocês estão conseguindo ver o slide ou ninguém consegue ver? Alguém consegue ver o slide ou ninguém consegue? Então, pessoal, quando só uma pessoa não consegue ver, eu não consigo ajeitar para essa pessoa alguma coisa que aconteceu lá no aparelho dele, que ele não consegue ver. Não tem como eu fazer nada daqui, ele tem que tentar de alguma maneira. Eu já até compartilhei, vou compartilhar de novo. Não tem nada que eu consiga fazer, assim, só compartilhar mesmo. Trânsito de animais. Se você for levar, sei lá, se você tiver uma fazenda e quiser levar animais, né, você tem que, quando em rebanhos, deverão ser conduzidos em grupos pequenos junto ao bordo da pista, né, à lateral da pista. E você tiver uma carroça, né, um veículo de tração animal, deverá ser conduzido pela direita junto à guia da calçada ou pelo acostamento. Então, se você quiser conduzir alguns animais ou uma carroça, você vai conduzir pelo lado direito, são veículos de menor velocidade, né? Se tiver acostamento, você faz pelo acostamento, se não, você fica na faixa da direita. Os ciclomotores, pessoal, ciclomotores são aquelas motocicletas de baixa cilindrada, né? São as famosas cinquentinhas, elas atingem no máximo 50 km por hora, no máximo. Elas devem ser conduzidas no centro da faixa, no meio da faixa de trânsito aqui, ó, e sempre na faixa da direita, porque são veículos de baixa velocidade. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, aquelas motocicletas, aquelas imobiletes que só chegam até 50 km por hora, porque elas só têm 50 cilindradas, elas devem transitar no meio da faixa da direita e elas são proibidas de transitar em vias de trânsito rápido e em rodovias. As cinquentinhas são proibidas de transitar em vias de trânsito rápido e em rodovias, porque elas são veículos de baixa velocidade. As bicicletas devem andar quando tiver, né, na faixa, na ciclofaixa ou na ciclovia, né, quando tiver. Na falta de ciclovias ou ciclofaixa, as bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos. Só que tem um detalhe, tem muita gente que anda de bicicleta que não tem esse curso aqui de legislação de trânsito, então ele não sabe disso, ele acaba andando na bicicleta na contramão. Por quê? Porque ele não sabe que tem que andar no mesmo sentido dos veículos, né? Ele acha que a bicicleta é um veículo diferenciado, que pode andar em qualquer direção. As bicicletas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista, à lateral direita. Só poderão circular sobre os passeios quando autorizado, quando tiver uma placa que permite, que pode utilizar a bicicleta ali em cima da calçada ou passeio. Tem alguns locais que pode, tipo algumas praças, ali na beira-mar, tem um local que as bicicletas podem transitar. Os condutores devem manter uma distância de 1,5 m ao passar pelo ciclista. Muitas vezes a pessoa tem até vontade de ficar bem longe do ciclista, mas nossas vias aqui elas são estreitas, né? Não tem tanto espaço para você passar 1,5 m do ciclista. Às vezes passando, tirando fino no pobre do ciclista. O ciclista empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Quer dizer que empurrando a bicicleta ele pode levar ela na calçada. O ciclista empurrando a bicicleta, ele é um pedestre, ele tem os mesmos direitos e deveres. Pode transitar pela calçada. O pedestre, ao circular pelas vias, deve, em trechos urbanos, circular pela calçada ou passeio, que é o local seguro para o pedestre. Ou em fila pelos bordos da pista. Se não tiver acostamento nem tiver calçada, ele vai andar em fila indiana, um atrás do outro, pelo bordo da pista, quando não existir passeio nem calçada, né?
E nas vias rurais, sem acostamento, se tiver acostamento, ele vai andar pelo acostamento. Mas nas vias rurais que não tem acostamento, deve andar pelo bordo da via, no sentido contrário, quando for possível, né? Que às vezes você vai no mesmo sentido da via, né? E é só um sentido, não tem como você ir no sentido contrário. Então, o correto é você andar a pé na contramão. Se der tempo, Larissa, a gente vai fazer assim, se der tempo. Os pedestres, ao circular pelas vias, devem atravessar na faixa própria. Então, pessoal, existe a multa para pedestres. Não sei se vocês sabiam, qualquer multa para pedestre ela é uma infração leve. Só que aqui no Brasil não é obrigatório você construir provas contra você mesmo. E como o pedestre não tem identificação externa, não tem como olhar para você e dizer seu nome, seu endereço, seu CPF, não tem identificação externa. Para ser multado, o pedestre ia ter que se identificar, mostrando a identidade. Então, como no Brasil não é obrigatório criar provas contra você mesmo, você não tem obrigação de se identificar. Então, se você se identificar e o órgão lhe multar, você vai entrar na justiça, porque ele só lhe multou porque você se identificou, e você vai pedir uma indenização ao Estado por danos morais. Então, por esse motivo, não estão multando os pedestres. Se algum dia colocarem câmeras com identificação facial, você vai ser identificável e você vai poder ser multado. E quais são as multas para o pedestre? Se tiver uma faixa ali de pedestre e você atravessar fora dela, infração leve. Se tiver uma passarela para pedestre e você atravessar a via fora dela, infração leve. Se tiver um túnel para você atravessar e você atravessar pela pista de rolamento, infração leve. Pode falar, Ismael. Então, se não tiver faixa de pedestre, você tem que atravessar a via de maneira perpendicular, reta. Se você fizer isso na diagonal, infração leve. Se tem a faixa de pedestre aqui, você atravessar 1 metro fora da faixa de pedestre, infração leve. Mas como eu disse, não... Pode perguntar, Ismael. Ei, professor, hoje vai ter questão? Se eu conseguir terminar, né, o material vai. Ah, tá certo. Mas está perto aqui, eu acho. Tá certo. Beleza. Para conduzir estes veículos, o condutor deve... Para conduzir a motocicleta, deve utilizar o capacete, com viseira ou óculos de proteção. Então, o correto é você sempre andar com a viseira baixa. Se não tiver viseira, qualquer óculos é aceito. Pode ser o óculos de grau, o óculos escuro, aqueles óculos de gatinha que tem as pontinhas, desde que você esteja com alguma cobertura sobre os olhos. Sempre tem que segurar o guidão com as 2 mãos e sempre utilizar vestuário adequado. Só que tem um detalhe, o vestuário adequado ele não foi regulamentado, então não tem qual é o vestuário adequado. Então você tem que andar de camisa, né? Calção ou tênis ou a sandália de rabicho. Pode falar. Professor, no caso eu uso óculos. Aí para usar o capacete tem que usar o óculos por debaixo do capacete, é? Sim, o teu óculos é de grau, né? É isso? Grau. Pronto. Talvez, quando você for tirar a habilitação, tu passou de boa no teste lá de visão? Não, precisei usar o sistema de observação na carteira. Então, vai vir na tua carteira que você utiliza lentes corretivas, né? No caso, você vai ter que utilizar os óculos de grau ou então lentes, né? Debaixo do capacete. Eu também tenho isso na minha habilitação. Mas, tipo assim, para quem não tem a obrigação de utilizar, vamos dizer que tu use lentes de contato, aí você pode utilizar um óculos de sol, óculos de grau, óculos de soldador, óculos de gatinha, qualquer óculos, desde que tenha uma cobertura assim na frente dos teus olhos. Não pode não ter nada, sabe? Mas na hora da prova, eu vou ter que estar com a viseira baixa e o óculos? Não, você não pode andar com a viseira baixa, não. Assim. Melhor você botar o óculos e botar a viseira, fechar a viseira, melhor.
Mas a prova, Então tem que botar o óculos e fechar a viseira do capacete, né? na hora da prova não vai dar mole pra eles não, levantar a viseira não, viseira baixa. Beleza? Então, transportar, esse aqui, pessoal, foi alterado, viu? Foi atualizado. Transportar menores de 10 anos em motocicleta, motoneta ou ciclomotores, infração gravíssima. Menores de 10 anos, tá bom? E o seguinte, aqui, toda infração que tiver uma criança no meio, gravíssima. Tem criança? Gravíssima, não perca nem tempo. Se tiver uma criança no meio da infração, gravíssima. Então, transportar crianças menores de 10 anos em motocicleta, motoneta ou ciclomotores, infração gravíssima, 7 pontos, suspensão de direito de dirigir e recolhimento da habilitação. É muito sério, viu? Levar criança menor de 10 anos, suspensão de direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Fora a infração gravíssima. Professor, Pode eu falar. lembro quando eu estudava, eu era doida para ir no banco da frente do carro que eu levava, o transporte escolar. Aí ele disse que só podia ir quando eu tivesse 10 anos. Aí assim que eu completei 10 anos, eu fui a primeira a ir na frente. Pronto. As crianças têm que sempre ir no banco de trás, né? A não ser algumas exceções que vamos dizer que tem 4 crianças e só cabe 3 atrás. Aí a maior delas vai no banco da frente. A maior delas vai no banco da frente. Ou então, se o carro só tem banco na frente, não tem banco atrás, né? Aí é obrigado a criança ir na frente, né? Não tem banco atrás. Cinto de segurança. Cinto de segurança é obrigatório para o condutor e os passageiros em qualquer situação, em qualquer via. O pessoal pensa que é só o condutor e o passageiro da frente. Não, o de trás também tem que usar o cinto. E tem uma situação interessante que no veículo, se tiver 5 pessoas, as 5 tem que estar com cinto. Mas se as 5 estiverem sem cinto, é apenas uma multa. Se tiver 4 pessoas, 4 sem cinto, é apenas uma multa. Porque é um erro do código. Se tiver 4 pessoas e as 4 estiverem sem cinto, é apenas uma multa. Se tiver 3 pessoas, as 3 sem cinto, é apenas uma multa. Se tiver 2 pessoas, 2 sem cinto, apenas uma multa. A infração grave. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Com exceção quando o veículo só tiver banco dianteiro. Aí é o jeito, né? Se tiver mais crianças que lugares no banco de trás, aí a maior vai no banco da frente. Se só tem 2 pontos no banco de trás, aí vai no banco da frente porque o sem 3 pontos é mais seguro. E acabamos aqui. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.